A serra tem tanto perigo como o mar. São duas coisas idênticas. Simplesmente andar na serra, para mim, é como andar no mar. Tem os mesmos perigos, qualquer coisa pode acontecer, rápido. O meu nome é António Marcelo Caetano Lourenço. Nasci a 20 metros daquela casa ali e andei sempre por aqui desde pequenininho. Desde pequenininho esta é a minha praia. A minha profissão é canteiro, trabalho na pedra, trabalho as pedras. Uma grande parte dos consumidores de rochas ornamentais eles querem autenticidade, querem um produto genuíno, querem um produto que reflite exatamente o valor acrescentado que eles estão a aplicar no projeto deles. Eles percebem a diferença de um produto que foi feito 100% por uma máquina ou por um produto que foi feito à mão. E os consumidores que são informados estão dispostos a pagar a diferença e a ter um produto original. O bom disto é realmente a matéria que temos aqui. Porque se não tivéssemos esta matéria aqui nas nossas aldeias, nas nossas redondezas, acho que não estávamos nem tínhamos aqui nada na aldeia de transformação de pedra, onde se faz coisas. Eu sou o Sérgio, tenho 22 anos de experiência no setor das rochas ornamentais, sou CEO de uma empresa que se chama Stone Expertise. E basicamente o que a nossa empresa faz é comercializar rochas de todos os géneros para vários pontos do planeta. Isto é uma zona de pedra, mesmo aqui, só que aqui tem as casas, não se está a pensar nisso, mas mesmo por baixo de nós tem um bom filão de pedra. A pedra tira-se com as máquinas, o caminhão traz-a para as fábricas, depois tem as pontes e as gruas que as metem nos engenhos, chama-se engenhos, que vão serrar a pedra. Como antigamente era com serrotes, lâminas, uma pessoa do lado do tedor, agora é uma máquina com várias lâminas e serra um bloco todo de uma vez em várias chapas, 2, 3, 4, 5 centímetros de largura. Temos aqui dois exemplos muito simples, portanto, são duas peças que têm como objetivo o revestimento de uma parede, pode ser interior ou exterior. Esta peça mais pequena, ela foi aberta numa guilhotina, em que a máquina, com um impacto único, separou uma peça em duas e ficámos com esta superfície. Aqui temos um outro exemplo em que esta peça foi escacilhada à mão, ou seja, com o uso de uma ferramenta de metal, uma escacilhadeira, o artesão foi dando várias pancadas de um lado e do outro até ficar com este efeito. Fazem resultados diferentes, objetivos de design distintos, e são duas técnicas que se podem utilizar para obter uma peça com aspecto rústico, com este efeito irregular. Tem que se pôr aqui no risco a escaçadeira e inclinada para baixo, é para dar a porrada e a pedra sair assim. Porque se pusermos para o contrário, parte-se para lá. Portanto tem que ser assim, no risco, sempre. Porque se a gente der assim, só sai este bocadinho até aqui. Tem que ser assim. O trabalho manual é sempre o trabalho que menos mal é valorizado. Cada vez há menos artesãos e nós vamos buscar artesãos sempre que o produto tem que ser feito por esta profissão. E acontece com muita frequência o cliente querer exatamente um produto específico que só pode ser feito à mão. Porque novos não estão aí com é isso que eu gostava de ver, era realmente a ver, porque penso que o dinheiro aparece porque há precisão, vejo a procura dos trabalhos, das obras feitas, acabadas com acabamentos manuais, que ainda as máquinas não fazem. As pessoas estão-se a reformar, houve muitas alterações na lei nos últimos anos que permitiu a reforma mais cedo, e isso retirou do mercado muitos profissionais com muita experiência. Isso fez esvaziar do mercado 10 anos de experiência e isso é preocupante. Essas pessoas merecem o seu descanso, merecem a sua reforma,
Mas esta lei não deu tempo que as empresas reciclassem ou reformassem essas pessoas. Ou seja, não há substitutos. As pessoas saíram e ficaram essas lacunas nas empresas. Se não houver ordenados que realmente recompensem, as pessoas se calhar vão para a caixa de supermercado depois. A pedra, se estiver ao ar, ela respira, a pedra está sempre viva, não é? As pedras falam, as pedras têm vida, eu falo com as pedras, gosto de ver as pedras, gosto de olhar, cada uma é um quadro para mim. É uma terapia, porque é ver nascer peças, acho que é uma terapia muito boa. Dá uma autoestima muito grande às pessoas e há certas pessoas com certas deficiências que realmente depois fará a diferença. Será uma terapia que, das boas mesmo, não tenho dúvidas. Todas as molduras que aqui estão, vão passar para lá. Porque isto controla tudo e vai gastando no bloco até chegar a este ponto, até ficar completamente igual a este. O escultor fez esta peça. Para que o trabalho seja mais rápido, temos a máquina, produzimos mais. O seu desenho, por exemplo, mesmo que esteja uma cópia, mas pode copiar as orelhas de um lado, o nariz do outro, pode conseguir a sua peça como um escultor. Isso está ao critério da criação de cada um, pode fazer. Conforme o tempo vai passando, as peças vão tendo um equilíbrio mais interessante. Sim, isso, com a experiência e com o fazer. Os antigos, antes de terem isto, olhavam para o sol e sabiam mais ou menos a hora que era. Entendido? Depois inventaram este relógio. Aí na montanha chegavam lá e sabiam que era zero. Eu digo não. É simples, não é talhar, depois marcar, que há um papel que tem uma escala, onde a gente guarda para marcar mais vezes, para não estarmos sempre a fazer a medição, um moldezinho para fazer, e depois é cortar e fazer, e marcar e dar um jeito, dá um acabamento que se faz também, se for. Os acabamentos variam conforme a pessoa, os acabamentos variam muito. Gosto muito da crítica, aprendo com ela e de vez em quando tenho surpresas, que são peças às vezes gosto mesmo, até eu gosto mesmo. Assim é que está certo, assim é que tem que estar sempre, porque são 5 certas. Ela ligou ao Frei João, chama-se isto, e então foi a ideia de fazer um santo, São João, e depois pensei numa maneira e desenhou-se isto e fez-se isto, tipo uma capela sem telhado, mas é um sítio para pôr o santo. O santo é em Lioz, que acho que é a pedra mais nova que a gente tem. Pronto, fez-se uma espécie de um altar e agora já fazem aqui missa de vez em quando, por isso está engraçado. Aí está a desafiar a ser um bloco e sair do bloco com isto só, fininho e frágil. É realmente um grande desafio, mas isto acho que tem a ver com o Vênus, qualquer coisa assim. Já penso que é uma peça que ainda não é bem compreendida, ou não foi ainda, mas que os tempos vão defini-la, acho que vão defini-la bem. Daqui a 2 gerações já vão perceber bem, já vai ser mais fácil. Tenho a sensação que comecei ontem. Todos os dias aprendo coisas diferentes. E todos os dias sou posto à prova naquilo que é a minha capacidade de assimilar a informação e de gerir problemas, porque todas as áreas têm as suas dificuldades, muitas são problemas que podem ser resolvidos, outras nem tanto, mas é esta capacidade de encaixe e de gestão que os jovens podem aportar de valor a esta profissão. A pedra está sempre a marcar a história na minha maneira de ver. O trabalho que o Marcelo fez para nós é um trabalho único, nunca se fez, é mesmo completamente fora da caixa e eu, na brincadeira, disse ao nosso cliente que eles na Suíça tinham um CERN, onde faziam os testes com os átomos, e nós cá em Portugal tínhamos o Marcelo. Porque realmente foi uma experiência
foi um projeto pioneiro. Eu gostei muito da obra também, desenvolvê-la. Quando ela começou a desenvolver, apaixonei-me mesmo por aquilo. Foi uma paixão mesmo, porque também, Eu vi. também sabia que não percebia que tinha sido bem experimentado fazer. Sim. Mas eu gostei. E obrigado. Eu E obrigado. agradeço.